Olá, caros alunos, sejam bem-vindos para mais esta aula de História. E hoje iremos promover algumas devolutivas de algumas atividades propostas nessa unidade de ensino, certo? Principalmente no tocante a organizar as ideias e também outras atividades relacionadas a esse material didático. Vamos lá? Então, em aulas passadas abordamos sobre a Rússia czarista, isto é, a Rússia que antecedeu a Revolução Russa de 1917. Aqui aponta algumas características do território russo. É um território de ampla extensão territorial, 22 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 170 milhões de habitantes, né? Uma etnia extremamente heterogênea, uma economia extremamente agrária, como nós abordamos em aulas anteriores, a questão do setor industrial extremamente atrasado. Então, aqui nós temos um pequeno recorte que faz alusão a esse período de retrocesso da economia russa. Os trabalhadores, como percebem-se nessa figura, estão vivendo de uma maneira extremamente irrisória, provavelmente recebendo salários também insanos, vivendo de uma maneira totalmente precária, né? Famintos, desesperançosos, enfim. Então a Rússia, no final do século V, era século XIX, ao século XX, era marcado por instabilidade política e pela insatisfação popular. Então, nessa ocasião, estava o poder do czar Alexandre II. Vamos então... um outro aspecto importante é czar. Essa expressão, ou czar, é utilizado para se referir aos reis, né, aos imperadores que governaram, sobretudo, a Rússia. Então eles eram chamados de czar, certo? Que tem sua origem na palavra César, que era uma forma que os imperadores romanos o chamavam. Então vamos lá, organiza as ideias. Em relação às principais ideologias que se fortaleceram na Europa durante o século XX, cite 2 princípios do socialismo. Então, quer saber quais são os 2 princípios ideológicos que norteiam o pensamento socialista? Então, o que vocês poderiam ter colocado? Então, entre as principais características do socialismo, destacam-se o controle do Estado sobre a propriedade e sobre os meios de produção. É responsabilidade do Estado a promoção da distribuição de bens e da garantia da igualdade de oportunidade para todos. Então, esses são os princípios, né, da ideologia socialista. 2. Releia o texto de Eduardo Valadares e Márcia Berbel sobre as condições da Rússia no início do século XIX e observe novamente as imagens dos trabalhadores russos. Reflita sobre esses documentos e explique a relação
entre a condição de vida de trabalho na Rússia e a difusão dos princípios socialistas. Então está pedindo para vocês correlacionarem a vida, o modo de vida desses trabalhadores com a questão da difusão do pensamento socialista. Então é justamente relacionado a esta imagem aqui, ó. Certo? Então o que vocês poderiam colocar? A ideologia socialista encontrou na Rússia terreno fértil para sua expansão por causa das péssimas condições de vida da população que, sentindo-se explorada, via nessa forma de organização social uma possibilidade de melhorar de vida, uma vez que pregava a distribuição mais homogênea da renda e do poder político no país. Então eles enxergavam nessa ideologia socialista uma forma de escapar das duras condições de vida que eram lhe impostos. Certo? Essa parte relaciona aos partidos de oposição do czar, como eu abordei também no slide das aulas passadas. Existia apenas um único partido, que era o POSDR, que dividiu-se, fragmentou-se em dois partidos, os mencheviques, que significavam a maioria, a minoria, principais líderes Martov e Lovely, e também Kerensky, e os bolcheviques, que representavam a maioria, tinha como principal expoente Lenin, Vladimir Lenin, certo? Beleza. A questão da guerra russo-japonesa, que nós já abordamos também no Domingo Sangrento, movimentos desencadeados pela população civil, pelos camponeses e trabalhadores que objetivavam melhorar as condições de vida da população e resultou na morte de milhares de pessoas. Olha para você ver, 150 mil pessoas assinaram uma petição para ser entregue ao czar. Nela reivindicavam melhores condições de trabalho, como a regulamentação do trabalho, para 8 horas, a criação de um salário mínimo, fim do trabalho exaustivo e extraordinário. Os manifestantes, quando se dirigiam para o Palácio de Inverno do czar, foram reprimidos com extrema violência. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Abordamos também sobre a participação da Rússia no contexto da Grande Guerra, que só trouxe atraso econômico para a Rússia, uma vez que 7 milhões de soldados morreram em campo de batalha. Troca de ideias. Retome a imagem de abertura do capítulo, converse com os colegas de turmas e respondam: por qual razão os revolucionários executaram toda a família do czar, mesmo diante da renúncia do governante? Por que eles adotaram essa severa punição à família czarista? Então, a renúncia de Nicolau II pôs fim ao absolutismo na Rússia, mas a sua manutenção, bem como de seus herdeiros, poderiam resultar em uma restauração monárquica a qualquer momento. O extermínio da família tinha o significado de que não era possível voltar atrás no processo revolucionário. Então eles temiam que o rei, o Nicolau II e sua família, da família czarista, viesse reivindicar o trono e restaurasse desta forma o absolutismo na Rússia. E a 2, converse sobre
com os colegas para discutir se, com base no que pregava o socialismo científico, a Rússia pré-revolucionária tinha as características esperadas para iniciar uma revolução protagonizada pelo operariado. Anote suas conclusões nas linhas a seguir. Então, deve ser colocado da seguinte maneira, que a revolução teve início na Rússia, uma localidade que não apresentava as condições ideais e esperadas para o estopim revolucionário. A Rússia era basicamente agrária e uma revolução camponesa não estava prevista pela ideologia marxista. Ok? Então, alunos, nós vamos ficar por aqui, certo? E mais adiante estaremos postando novos vídeos para que possamos promover esse acompanhamento sistemático da nossa unidade de ensino. Bons estudos e até a próxima.